americano funciona, né? Nós temos duas características muito importantes dentro do sistema eleitoral americano. Primeiro o voto não é obrigatório. Como assim? O voto não é obrigatório, então cada um tem que mobilizar o seu eleitor para sair de casa para votar. Você convencer o eleitor a querer votar é algo importantíssimo nessa eleição e em todas as eleições presidenciais americanas. Isso é uma característica do sistema. O segundo elemento é que a eleição americana ela é majoritária. E parece óbvio para nós, né? Mas o sistema eleitoral inteiro americano é majoritário. O que é majoritário? Winner takes all. Ou seja, só um ganha o assento. Até as eleições do legislativo, elas são majoritárias. Aqui no Brasil, nós só temos eleições majoritárias para o quê? Para os cargos do executivo. Para prefeito, governador, presidente. Só temos uma eleição no legislativo no Brasil que é majoritária, que é a do Senado. Aonde você, numa das vezes, elege só um senador. Na outra, você elege 2. Mas uma eleição majoritária significa o seguinte: só cada distrito eleitoral, né, cada espaço onde você vai votar pelo seu candidato, só vai eleger um. Aqui no estado de São Paulo, você vai eleger dezenas. E com isso, abre espaço para se ter um sistema multipartidário. Um sistema inteiro onde ele é majoritário, você vai ter um incentivo para ter apenas 2 partidos. Isso não é uma lei, não é uma regra do sistema eleitoral americano. Não tem 2 partidos, não existe nenhuma regra que diz que só tenha que ter 2 partidos. Existem outros partidos, só que eles são irrelevantes. Não é uma proibição. Ele é um produto de uma outra regra. Qual regra? O sistema inteiro ser majoritário, que força a você ter 2 partidos vencedores. Porque a disputa entre 2, só um vai ganhar. Se fosse entre 3, o que está em terceiro lugar está sempre fraco e sem chance, então ele é descartado. É mais negócio para ele, antes dele ser descartado, ele se juntar com um dos lados e exigir alguma coisa e ganhar alguma força política. Se tiver 4, mais ainda. Então, o que acontece com o sistema majoritário é que ele força todo mundo a se juntar. O que é exatamente o que acontece numa eleição de segundo turno aqui no Brasil para qualquer cargo do executivo, para governador ou para prefeito. Todo mundo que estava competindo vai apoiar um lado ou um outro. Ou vai falar, não apoio ninguém, mas aí você está de fora do jogo político. Imagina que o sistema inteiro do país é assim. Então, você vai ter um sistema bipartidário. A consequência disso é um modelo bipartidário. E aí, se nós temos eleições não obrigatórias e 2 partidos, você precisa fazer o seguinte: só tem 2 estratégias para você ganhar a eleição. E isso é muito importante vocês entenderem. Só tem 2. Ou você vai se fundamentar em mobilizar toda a sua base para sair de casa para ir votar, ou você vai ter uma estratégia que você vai roubar o eleitor do outro lado. Aqui está democrata, aqui está republicano. Você pode ter uma estratégia para roubar esse cara do meio para ele vir para o seu lado. Aí você ganha. Ou você faz todo mundo desse lado sair de casa para ir votar mais do que esse lado fez os seus eleitores saírem para virem votar. Só tem essas 2 estratégias. Macro falando, assim, basicamente falando, é isso que você tem que fazer. Como é que você mobiliza o seu eleitor para sair de casa? Porque ele já é o seu eleitor, né? Ele já pensa que nem você, ele já é democrata, ele já tem uma tendência a fazer isso. Você fala para ele o que ele quer mais ouvir. Ou seja, você tem um diálogo mais intenso, mais alinhado, mais específico com a sua base. Você fala mais de coisas deste lado. Se você escolhe essa estratégia, você não consegue comunicar com o cara do meio. Para você atrair o cara do meio, que uma hora ele tá para cá, outra hora ele tá para lá, o que você precisa fazer? Seu discurso precisa ser menos acentuado, mais suave, um pouco mais ambíguo, para você atrair alguém do meio. Você tem que satisfazer as pessoas desse lado e um pouco desse lado. Se você só ficar falando o que essa galera gosta de ouvir, você não vai capturar esse cara do meio. Então você vai precisar
mudar o seu discurso. Só que aí você corre num problema. Qual? Não mobilizar tanto a base mais ativista, mais absolutista que está desse lado. Como existe uma grande polarização no sistema hoje, no cenário de hoje, nos parece mais difícil de você conseguir capturar algum eleitor do outro lado. Me parece que essa estratégia vai ser difícil num cenário de tamanha polarização. O que sobra como estratégia? Você animar, empolgar a sua base. E aí você precisa caminhar com o seu discurso mais para a sua base eleitoral. E esse discurso ele é mais intenso, ele é mais